Você sofre ou já passou por isso ou não, né, com tontura ou falta de equilíbrio espacial? Este é um problema que afeta cerca de 30% da população mundial, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E as mulheres são as principais vítimas por causa dos ciclos hormonais. 30% é muita gente, né? É muita gente. Às vezes a gente deixa pra lá, tive uma tontura aqui. Pode parecer uma coisa muito simples, mas às vezes essa tontura pode ser um indicador de problemas graves, pode ser indicador inclusive de um acidente vascular cerebral. Por isso, é claro, é sempre importante investigar o que está acontecendo. Mas nós estamos recebendo aqui no Notícias do Bem a médica otoneurologista, doutora Paula Lopes. Ela vai conversar com a gente a respeito desse tema. Doutora Paula, obrigado pela sua participação com a gente aqui, por ter aceito o nosso convite, a sua disponibilidade em conversar sobre esse assunto, que parece muito mais comum. Tive uma tontura aqui, aí às vezes a gente deixa para lá, precisa ter cuidado, né? Exatamente. Boa tarde, gente. Tudo bem, Tainá, querida? Obrigada pelo convite de estar aqui. É um tema que é muito importante, realmente, né? Tanto a tontura quanto a ansiedade, que a gente vai conversar, são duas doenças, ou melhor, dois sintomas, que aparecem com uma frequência muito grande hoje em dia na população. E depois dessa era coronavírus, né, da nossa pandemia, isso piorou bastante, inclusive. Então é muito importante que as pessoas procurem ajuda e procurem um diagnóstico mais correto, né? Uhum. Bem, eu gostaria de começar de uma pergunta diferente, antes da gente entrar no nosso tema, mas eu acho que tem tudo a ver. Para mim foi uma especialidade nova, otoneurologista. Essa especialidade cuida especificamente disso, doutora? Sim, a otoneurologia ela é uma sub-área da otorrino ou da neurologia, né? Então a gente faz a especialização em otorrino primeiro e depois a otoneurologia. E a gente cuida basicamente dos distúrbios do labirinto e todas as associações que existem com isso, né? Entendi. E aí quando a gente pensa nessa associação, já que a gente está falando de associação, né? Essa associação ansiedade e tontura, como é que essa associação acontece? Olha, eu costumo dizer que é aquele famoso jargão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Porque aqui as duas coisas são possíveis. Então a ansiedade pode causar tontura e a tontura pode causar ansiedade. Então depende muito de como começou, de como é a história dessa tontura, mas as duas situações são extremamente possíveis. E como é que é? Porque assim, tontura, se a gente for pensar, é uma coisa que acontece com a gente com uma certa... às vezes é fome, às vezes é um cansaço, às vezes assimila-se, já ia falar associação também, assimila-se às vezes uma noite de sono mal dormido, e a pessoa tem essas questões e não leva tão a sério. Qual é o momento que a gente tem que se preocupar e buscar um profissional com relação às tonturas? Olha, o mais importante é ter qualidade de vida. Então, se em algum momento a sua tontura ela te atrapalha a fazer alguma coisa específica, já é sinal de que alguma coisa não está indo muito bem. Além disso, a gente cita alguns outros sintomas que podem vir junto com a tontura e que são sinais de alerta. Por exemplo, dor de cabeça, uma perda de audição, a presença de um zumbido, um barulho no ouvido que é mais persistente, ou mesmo sintomas posturais, dificuldade para caminhar, dor nos membros, né? Então, sintomas associados. E aí, essa pesquisa da Organização Mundial da Saúde mostra que as mulheres acabam tendo um pouco mais de prevalência, vamos dizer assim, por conta dos ciclos hormonais. É isso mesmo, doutora? É isso. Na realidade, a questão hormonal acho que é a prioritária, né, de diferenciar homens e mulheres. Então, o hormônio ele tem uma função muito importante na regulação do sistema do equilíbrio. E aí, equilíbrio de uma forma bem ampla, inclusive, né, não só o labirinto, mas tudo que a gente usa para se manter equilibrado. Só que na mulher a gente tem outros fatores, além da parte hormonal propriamente. Então, existem situações relacionadas a vitaminas que são diferentes, né? A funcionamento muscular, que também é diferente na mulher e no homem. Então, existem um nível muito maior de ansiedade e depressão, que também é mais comum em mulheres. São várias associações importantes que diferenciam as duas coisas. Olha, essa questão da labirintite, né, dessa ansiedade, da tontura, tem a ver com algo hereditário? É possível ser hereditário? Ou acaba desenvolvendo? O que seria o fator que desenvolve o gatilho para que isso aconteça, doutora? Na verdade, tem as duas possibilidades, né? Então, eu posso ter tonturas que têm associação genética, que têm doenças de base. Uma delas, e a mais comum de todas, é a associação com a enxaqueca, que é genética, né? E tem uma característica familiar importante.
mas eu tenho outras doenças que não vão ter relação nenhuma com a parte genética. Até é interessante citar aqui, Tainá, que você falou sobre a labirintite. A labirintite ela é um termo que é usado popularmente, né? Quer dizer o quê? Que, na verdade, a doença labirintite é uma doença raríssima, que a gente vê muito pouco no dia a dia, mas se popularizou esse termo como se toda tontura fosse a tal da labirintite. E existem muitas outras doenças que acontecem e que também vão dar tontura e que não vão ser a tal da labirintite. As doenças, doutora? Por exemplo, é essa que a gente estava falando, da enxaqueca. Eu tenho outras doenças, como a doença de Meniere, por exemplo, que é uma doença antiga já, super conhecida, inclusive, né, na otorrino como um todo. Eu tenho doenças dos nervos do labirinto, que é a neurite vestibular. Então, existem muitas outras doenças que a gente vai procurando e que realmente têm relação com a tontura e são muito, muito mais frequentes. Uma, inclusive, que talvez hoje ela se tornou um pouco mais popular, que é a doença dos cristais. Então, lá dentro do labirinto, tem uns cristalzinhos de cálcio que eles podem sair do lugar. E quando eles saem do lugar, o paciente tem uma tontura muito rápida com o movimento. Então, ele vira a cabeça e o mundo gira. E essa tontura, ela não é uma labirintite de verdade. E ela é absolutamente tratável e curável, inclusive, fazendo um tratamento correto. Entendi. Agora, doutora, a gente pode fazer alguma coisa para evitar essas doenças? Pode, com certeza. O labirinto é um órgão muito sensível. Ele é um órgão que ele não tem energia própria, ele não consegue guardar energia. Então ele tem que receber isso o tempo inteiro. E esses elementos que ele precisa vêm pelo sangue, vêm pelos vasos. Então você precisa garantir uma saúde global que seja de boa qualidade. Então, onde você não faz excesso de açúcar, nem falta de açúcar no seu organismo, onde a pressão arterial está controlada, aonde quadros como a enxaqueca, né, as dores crônicas estão controladas. Eu preciso que os meus hormônios estejam dentro do adequado, que as minhas vitaminas estejam dentro do normal. Então é uma soma de muitos fatores do corpo como um todo, de um corpo saudável, que permitem que o labirinto trabalhe de forma saudável também. Ai, meu Deus, a gente já sabe onde isso vai dar, né? Atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono. Sempre, né? Isso é fundamental, né? São sempre as mesmas. Agora, uma questão, né? Nós estamos saindo aí da pandemia, né? Já estamos nessa fase, mas até ontem, praticamente, né? Nós vivemos momentos de muita tensão. Muita ansiedade. Muita ansiedade. Isso afetou o número de pessoas, assim, afetou muita gente? Houve uma busca maior para tentar tratar? Sem dúvida, né? Eu costumo explicar assim, mais ou menos. Imagina, por exemplo, o labirinto, ele é um órgão que tem duas funções. Ele ouve e ele te dá o equilíbrio, né? Ele te ajuda no equilíbrio. Então, quando a gente ouve uma música que a gente gosta muito, por exemplo, que te traz a lembrança de um momento muito, muito agradável, você realmente conecta a tua audição com a parte central, com a cabeça lá dentro, com a emoção daquele momento. O labirinto é a mesma coisa, então o teu equilíbrio está associado diretamente às suas emoções. Então, se você está muito estressado, se você anda ansioso, depressivo, isso vai afetar também o funcionamento do labirinto. Então, muito tempo, né, durante a pandemia, as pessoas fechadas, se comunicando menos, tendo menos contato com as pessoas que a gente ama. Acho que tudo isso afetou demais mesmo os níveis de ansiedade e, por consequência, a função do labirinto, sem dúvida nenhuma. Quando a gente está afetado, está com a labirintite, ele está com essa tontura, né? E como que é feito o tratamento a partir daí? Quais são os próximos passos na emergência mesmo? Sim. Olha, existem algumas dicas que eu dou para os pacientes para ajudar a tontura a dar uma acalmada na hora que ela começa. Então, a primeira é que você abra os olhos e procure um ponto fixo. Então, a fixação do olhar diminui a crise da tontura, faz com que ela fique mais fraca, tá? Além disso, para que você fique num ambiente arejado, que tenha ventilação, que você fique sentado de preferência, nem deitado, nem em pé, para que você tome bastante água. Então, isso por si vai te ajudar bastante a acalmar a crise da tontura. No pronto-socorro, a gente usa medicações que a gente chama de sedativos. São drogas que diminuem a função do labirinto. É como se a gente colocasse o labirinto para dormir um tempinho para ele acalmar a crise. Agora, o mais importante de tudo, Tainá, isso eu insisto muito com os pacientes no geral, não fique tratando no pronto-socorro a sua crise. Então, descubra o seu diagnóstico, entenda o porquê você tem aquilo, porque você consegue prevenir, ou medicamentoso, né, usando alguma droga específica para isso, ou com alguns cuidados no dia a dia.
Então precisa de um bom diagnóstico, não adianta realmente só ir no pronto-socorro, tá? É verdade. E, doutora, existe idade para ter esse tipo de crise ou não? Qualquer pessoa está sujeita a ter, a qualquer momento? Não, realmente não. Inclusive crianças, gente. Existem algumas doenças bem específicas do labirinto que acontecem em crianças. Olha A partir isso. dos 4, 5 anos de idade a gente já começa. E eu costumo dizer que é uma cartela de doenças, né? Existem algumas que são mais comuns na infância, algumas que vão ser mais comuns na fase adulta e algumas na fase idosa. E que cada uma a gente tem que só tratar da forma mais adequada, né? Interessante, né? A gente não imagina isso acontecendo muito na criança. Porque criança a gente vê correndo e fala, correu demais, levantou rápido demais. Então a gente associa, né, tudo isso. E, assim, quando a gente vê hoje essa questão, nós falamos 30% da população, e você percebe que isso tá diminuindo, tá aumentando, é algo que as pessoas têm consciência ou ainda não? Porque, como foi dito mesmo, a prevenção acaba sendo o cuidado com o próprio corpo, né? Teoricamente, ali é a base. Sente que as pessoas tendem a ter esse cuidado ou ainda é uma dificuldade? Ainda é uma dificuldade. Eu acho que, mais uma vez citando a pandemia, eu acho que as pessoas começaram a se preocupar mais com a saúde quando a gente entrou na pandemia. Eu acho que as pessoas procuraram mais informação. Então, eu notei, inclusive, durante esse período, um número muito grande de lives, né, nas redes sociais, no YouTube, procurando informação a respeito do tema, não só da tontura, mas de várias outras doenças. Então, eu acho que a população tem que se tornar um pouco mais ciente, consciente do que é a doença. Isso é muito importante. Mas a gente ainda tem um número considerável de pessoas que levam, né, que levam a doença para frente, levam a tontura até o ponto que realmente é algo intolerável. Entendi. E para não chegar lá, qual seria o sinal de alerta? Assim, olha, aconteceu tal coisa, eu realmente preciso procurar auxílio médico. No primeiro sinal de tontura, a gente já precisa fazer isso? Ou qual seria o momento certo para procurar ajuda médica? Primeiro, eu considero que é um fator muito importante a intensidade da crise, sabe? Então, se é uma tonturinha que aconteceu muito eventualmente, quando você se levantou rápido, acho isso ok, pode realmente ser só uma queda de pressão, uma falta de açúcar, mas se a sua tontura foi forte o bastante para que você procurasse uma medicação, por exemplo, ou pedisse ajuda para alguém, porque a tontura te incomodou a esse ponto, você tem que procurar auxílio médico, você tem que procurar o seu diagnóstico. Então, entendam que ter tontura esporádica de vez em quando é muito comum e que nem sempre vai ser uma doença. Mas se aquela tontura se tornou algo que impactou no seu dia a dia, que mudou a sua rotina, essa tontura tem que ser avaliada. Procurar ajuda médica. É verdade. E por falar em procurar ajuda médica, eu gostaria que você deixasse os seus contatos aqui para quem quiser acompanhar o teu trabalho, conhecer ou até mesmo, né, tirar algumas dúvidas a mais. Claro. Eu tenho um site, que é o meu nome, é o www.doutorapaulalopes.com.br. E nas redes sociais, né, no Instagram principalmente eu atuo bastante, é doutorapaulalopes.otoneurologia. E eu estou à disposição para dúvidas, eu sempre respondo muita coisa por lá, fiquem à vontade. Tá certo, tá aí na tela, né, @doutorapaulalopes.otoneurologia. Vamos deixar mais um pouquinho para o pessoal poder anotar o site ou então printar, né, de fazer o print. Doutora Paula, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, foi um prazer grande recebê-la. Volte sempre. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.